Nós temos muito que aprender com Platão. O grande filósofo sonhou com um estado perfeito, com uma república ideal, assim como nós sonhamos ainda hoje. Platão entende que o elemento mais importante de um estado ideal é a justiça. Por isso ele exorta que a justiça seja celebrada como um valor supremo, como uma realidade ontológica, ou seja, como uma realidade a ser buscada por todos aqueles que vivem no estado. Para que a justiça do Estado seja eficiente, Platão propõe um pacto, um acordo de colaboração entre as partes constitutivas do Estado. Nesse acordo, nós celebraríamos a ideia de que uns devem mandar, enquanto outros necessariamente devem obedecer. Somente assim, de forma ordenada, onde uns mandam e outros obedecem, é que nós podemos manifestar nas instituições do Estado a justiça perfeita. Platão acreditava que cada homem poderia ser bem educado e, por meio da boa educação, se tornar virtuoso, de tal modo que esse homem saberia, com muito mais facilidade, discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado. O resultado desse processo formativo seria a possibilidade de criar um Estado tão perfeito onde as leis fossem totalmente desnecessárias. O grande desejo do Platão sempre foi criar um Estado sem lei. Platão acreditava que o ideal é que cada cidadão fosse tão bem educado e tão virtuoso a ponto das leis se tornarem totalmente desnecessárias. Evidentemente, nós concordamos com Platão. O Estado perfeito é um Estado sem lei. A lei é sempre sinal de que o Estado não é perfeito, porque o cidadão não é virtuoso. Então, o Estado tem que criar mecanismos coercitivos para amedrontar o cidadão, para fazê-lo agi-lo de acordo com determinadas normas de conduta. É por isso que mais tarde Montesquieu vai dizer: quer conhecer a condição moral de um povo, conheça suas leis. Um povo com muitos problemas morais é um povo que tem muita lei, porque o legislador precisa ficar disciplinando a conduta individual de cada um dos seus cidadãos. O Platão não queria isso. O Platão queria um cidadão virtuoso, que pudesse conduzir a sua própria vida, sem precisar de um elemento externo ao homem para governá-lo. Platão, com o tempo, percebeu que muitos homens não são bons, que muitas pessoas só praticam a justiça quando são forçadas a isso. Isso levou Platão a escrever um mito lá na República, que se chama o mito do Anel de Giges, onde Platão põe justamente essa ideia. Muitas pessoas fazem o bem não por amor ao bem, mas porque são forçadas a isso. Portanto, Platão, já na sua fase madura, ele volta atrás e vai dizer: olha, como a educação não é perfeita, como o cidadão não é virtuoso, nós precisamos criar leis escritas. E aí Platão, então, sugere que para o Estado ser perfeito é necessário a estruturação de constituições escritas. E todo ato normativo escrito deve necessariamente vir acompanhado da finalidade desse ato normativo, para que cada cidadão saiba por que ele deve se submeter àquela norma jurídica. E é justamente a lei, diz Platão, o elemento soberano dentro do Estado, de tal modo que nenhum homem, nenhuma mulher poderá estar acima da lei, nem mesmo o governante. Todos deverão se submeter à autoridade da lei. E é a submissão à lei que vai diferenciar um governo legítimo de um governo ilegítimo, um governo bom de um governo corrupto. Platão deseja criar um Estado cujo governante seja um sábio, um filósofo, uma sofocracia. Mas isso não significa que o governo deva ser constituído por apenas um homem. O importante é que o governo tenha duas características. Primeiro, que seja constituído por pessoas sábias. E segundo, que essas pessoas se submetam à autoridade da lei. Portanto, o Estado pode ser sim governado por um só homem. Seria uma monarquia, desde que esse monarca seja um rei filósofo. Desde que esse monarca se submeta à autoridade da lei. É uma forma legítima de governo. Platão também adverte que o Estado pode ser governado por um grupo de homens, um pequeno grupo de homens, uma aristocracia filosófica. Esses homens, desde que se submetam às leis e sejam de fato sábios,
podem governar o Estado de forma legítima. Por fim, Platão considera que o Estado também pode ser governado por muitos homens, por um grande grupo. Notem, não é por todos os homens, mas é por muitos homens. E nós chamamos essa forma de governo de democracia. Na democracia platônica, muitos homens sábios se unem para governar o Estado. Esses homens, desde que tenham como elemento a obediência à lei, formam um governo legítimo. Agora, se essas três formas de governo, se elas não observam a lei, se elas se colocam acima da lei, elas se tornam formas corruptas de governo. E aí, a monarquia, quando não obedece à lei, se torna uma tirania. A aristocracia, quando se corrompe e não observa a lei, se torna uma oligarquia. E da mesma forma, a democracia corrupta, quando não observa a lei, se transforma em demagogia. Para evitar cair nesse erro, Platão propõe uma constituição política mista para o Estado. Hoje nós aproximamos a democracia com a monarquia. Então, uma forma de governo composta por um grande número de homens, a democracia, mas sob a liderança de um único homem, a monarquia. Esses homens juntos, obedecendo à lei, todos pensando com sabedoria, porque todos seriam constituídos por almas de ouro. Esses homens teriam condições de governar o Estado, tendo em vista o bem comum. Essa é a política proposta por Platão. Esse é o Estado ideal platônico. Você pode olhar para o Estado hoje e ver quais aspectos da política hoje nós vemos presente na filosofia de Platão. Se você pensar um pouco, a Constituição hoje do nosso país, em alguma medida, está perto daquela proposta por Platão, uma vez que nós vivemos hoje em um Estado constitucional. Quem rege as decisões políticas dentro do Estado brasileiro é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Veja que nós temos hoje a supremacia da lei, da Carta Constitucional, como, em boa medida, foi proposto por Platão na obra A República. É isso, um grande abraço e até a próxima.